Olá, como você está? Estamos aqui para mais uma aula de ensino religioso. Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua família e que Deus nos abençoe a todos e que nos mantenha saudáveis durante a pandemia. Assim como cuide também dos nossos familiares, amigos, vizinhos e todas as pessoas do mundo. Vamos rezar para que Deus ilumine e dê sabedoria aos pesquisadores para que consigam descobrir uma vacina para proteger toda a população mundial e também para que consigam desenvolver remédios para cuidar dos doentes. Enquanto a vacina e o remédio ainda não chegam, o que nos resta fazer é rezar, pedir para Deus nos proteja também os nossos familiares, todas as pessoas. E também fazer a nossa parte, claro, né? Que é cuidar da nossa saúde através dos cuidados de higiene, higienização das mãos, do corpo e o uso da máscara quando saímos de casa. Esses cuidados durante a pandemia também podemos considerar como um rito. Afinal de contas, rito é o nosso tema da aula de hoje também. Rito é um modo de fazer certas ações sempre do mesmo jeito. Afinal, nesses dias de isolamento social, devemos seguir um rito de chegar em casa, quando tivermos que sair, claro. Quando tivermos que sair, temos que seguir um rito. Chegar em casa, tirar o calçado, lavar bem as mãos com água e sabão, passar álcool em gel, tirar a roupa que acabou de chegar, tomar um banho, para a partir daí dar um abraço, um beijo e aquele calor humano para os nossos familiares. Nas aulas anteriores, nós estudamos alguns ritos e estudamos também que os ritos aproximam as pessoas e cada um de nós tem os seus ritos próprios. A nossa família possui os ritos dela, as religiões também possuem seus ritos e é sobre isso que nós falaremos hoje. Hoje nós vamos saber um pouco mais sobre o rito de iniciação de 4 religiões e o rito de passagem também dessas 4 religiões, que é a religião católica, evangélica, indígena e candomblé. Eu espero que vocês aprendam bastante com a aula de hoje. Observe as imagens. Elas apresentam ritos. Rito de iniciação, que é o batismo, e rito de passagem, que é o casamento. Rito de iniciação, ou seja, o batismo, é um rito de iniciação na própria religião da pessoa. Já rito de passagem são celebrações que marcam mudanças de status de uma pessoa no seio de sua comunidade. Os ritos de passagem podem ter caráter social, comunitário ou religioso, por exemplo. Na seção Ler e Aprender, você vai acompanhar com muita atenção a leitura do texto seguinte. Todas as religiões têm os seus ritos de iniciação e seus ritos de passagem. Eles marcam os momentos de entrada naquela religião e de crescimento do indivíduo dentro daquela comunidade religiosa. Ritos de iniciação em algumas religiões. Exemplos de rito de iniciação em 4 religiões diferentes. Primeira religião, batismo católico. Quando criança, os pais e os padrinhos acompanham e educam na fé, relembrando o batismo de Jesus no Rio Jordão. Derrama-se um pouco de água sobre a cabeça de quem recebe o batismo. Segunda religião, batismo evangélico. Quando adolescente, já é capaz de aceitar ou não. Para lembrar o batismo de Jesus, a pessoa é rapidamente mergulhada num tanque ou piscina. 3. Os povos indígenas não fazem batismo no sentido cristão, mas uma iniciação, um ritual em que se escolhe o nome do índiozinho. O xamã é que faz o ritual. No caso do povo Caingangue, os iniciados são pintados com traços ou bolinhas pretas, dependendo da família de origem. 4. No candomblé, também não se faz um batismo no sentido cristão, mas uma iniciação. O rito, chamado de Icomojade, é feito para criar um laço entre a pessoa
e sua divindade, tornando o corpo um verdadeiro altar do orixá, espírito da natureza. Então nós vimos que no batismo cristão, tanto de católicos quanto de evangélicos, o principal símbolo é a água, que representa a limpeza, a purificação da pessoa, que é iniciada naquela religião. Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, dando início ao seu ministério. Este evento é narrado na Bíblia, nos Evangelhos. João Batista, que era primo de Jesus, estava pregando a palavra de Deus e batizando várias pessoas quando Jesus chegou e pediu que fosse batizado também. No entanto, João Batista disse que era indigno de batizá-lo e ressaltou que era ele que deveria ser batizado por Jesus. Mas Jesus falou que deveria cumprir toda a justiça divina. Assim, João Batista obedeceu e batizou nosso Senhor. Após esse evento, Jesus foi para o deserto para ser tentado e começou a pregar a palavra de Deus para todos os povos, já que o seu ministério tinha sido iniciado. É importante lembrar que o batismo é para purificar a pessoa. Então, por que Jesus foi batizado se ele não tinha pecado? Vamos pensar um pouco. Por que será, já que Jesus não era pecador, ele teve o seu batismo, ele fez questão de ser batizado por João Batista? É porque o batismo de Jesus foi importante para mostrar que ele fez tudo o que deveria ser feito e para ser um exemplo para todos nós. É bom lembrar que a maneira como o batismo é feito não é o mais importante, e sim é o coração de quem é batizado que conta com suas boas ações, com outras pessoas, e também o seguimento dos ensinamentos de Jesus e da palavra de Deus. Isso é o mais importante. Na seção Toque do Sagrado, como sempre, nós veremos uma passagem bíblica que conta uma história da vida de Jesus. Vamos então entender que Jesus também foi iniciado em sua religião. Ele também passou por ritos religiosos. Jesus, que era judeu, participou do rito de iniciação que era feito assim. Alguns dias após o nascimento, toda criança do sexo masculino era levada ao templo para ser apresentada e consagrada a Deus. Os pais faziam uma oferenda, dependendo da situação da família. Os mais pobres ofereciam 2 pombos. Os mais ricos ofereciam ovelhas ou bezerros para serem sacrificados conforme o costume da época. Acompanhe a leitura do Evangelho de São Lucas, capítulo 2, que conta a história da apresentação do menino Jesus a Javé no Templo de Jerusalém. Então agora, acompanhe esse texto que está aí no nosso livro, na página 30. Segundo mandava a lei de Moisés, José e Maria levaram o menino Jesus a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor e para oferecerem em sacrifício, como se diz na lei do Senhor, 2 pombas. Vivia em Jerusalém um homem justo e piedoso chamado Simeão. Tinha sido revelado a ele pelo Espírito Santo que não morreria antes de ter visto o Messias, o enviado de Deus. Simeão estava no templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus, a fim de cumprirem o que ordenava a lei. Simeão tomou-o nos braços e bendisse a Deus, dizendo: Agora, Senhor, deixarás ir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a salvação que ofereceste a todos os povos, luz para se revelar às nações e glória de Israel, teu povo. Jesus e Maria ficaram admirados com o que se dizia dele. Simeão os abençoou
E depois de terem cumprido tudo o que a lei do Senhor determinava, José e Maria e o menino Jesus voltaram para a sua cidade de Nazaré, na Galiléia. Entretanto, o menino crescia e se fortalecia, e crescia também em sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Agora, observe as imagens a seguir e ouça com bastante atenção alguns trechos da história que você acabou de ouvir e observe a figura para ver o trecho que está de acordo com cada uma delas. Segundo mandava a lei de Moisés, José e Maria levaram o menino Jesus a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor nosso Deus e para oferecerem em sacrifício, como se diz na lei do Senhor, 2 pombas. Simeão, que não morreria antes de ter visto o Messias, tomou-o nos braços e bendisse ao Senhor. Então Simeão abençoou o menino Jesus e, depois de terem cumprido tudo o que a lei do Senhor determinava, José e Maria, assim como o menino Jesus, voltaram para a sua cidade. O menino Jesus crescia e se fortalecia com muita sabedoria, e a graça do Senhor estava sempre com ele. Esta história está na Bíblia, no livro de São Lucas, capítulo 2, versículos do 22 ao 40. Após ouvir a história, você vai colorir as imagens, vai contar essa história para os seus familiares, porque é uma história que está na Bíblia e todos nós temos que conhecer a história de Jesus. E assim como ele, procurar sempre estar no caminho que nos leva a Deus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Está na Bíblia. Então vamos seguir esses ensinamentos. Na seção Vida em Rede, nós vamos ver que em todas as religiões são também importantes os ritos de passagem. Eles marcam os momentos de crescimento do indivíduo dentro daquela comunidade religiosa. Acompanhe com muita atenção a leitura do texto seguinte. São exemplos de um rito de passagem, o casamento, nas mesmas religiões de que se falou sobre o batismo. Número 1. Casamento católico. Este rito indica mudança para o estado de casado, de modo definitivo. O que Deus uniu, o homem não separa, lembra o celebrante. Além de leituras e orações, são feitas a troca de alianças e a promessa de fidelidade eterna. 2. Casamento evangélico. O rito é de bênção. A cerimônia é feita dentro da igreja e tem como base a leitura da palavra de Deus, a oração de pedido de bênção e a troca de alianças. 3. Casamento indígena. Na maioria das crenças indígenas, um homem e uma mulher só estão preparados para o casamento quando passam por rituais para provarem que realmente são adultos. No dia do casamento, os noivos são pintados por familiares e adornados com sementes, penas e flores. 4. Casamento no candomblé. Os noivos de roupa branca vão até a presença do zelador, pai ou mãe de santo, que dirige o rito, misturando elementos naturais, folhas e frutos, consagra a união do casal. São soltas, então, simbolizando a paz e a união, 2 pombas brancas. Então, na aula de hoje, nós podemos concluir que os ritos das religiões são diferentes. Cada uma possui seus ritos próprios. Hoje nós estudamos sobre o rito de iniciação em 4 religiões diferentes e também o rito de passagem em cada uma delas. Depois você vai pesquisar com seus familiares como ocorrem esses 2 ritos, que é o batismo e o casamento, entre os seus familiares, e vai fazer essa pesquisa numa folha anexo, colocar uma imagem de cada um dos ritos e explicar como acontece aí na sua família. Vai guardar a folha e no nosso retorno nas aulas presenciais vai entregar na escola. Também aprendemos hoje que Jesus
foi apresentado no Templo de Jerusalém, ele também fez o rito do batismo, ele cresceu em sabedoria e na graça de Deus. Assim como Jesus cresceu em sabedoria com a graça de Deus, eu desejo também que você tenha saúde, tenha sabedoria e que Deus esteja presente em sua vida e na vida da sua família. Que Ele esteja conosco e nos proteja de todo mal. Então tenha uma boa semana e até a próxima aula.